Tem uma cláusula no contrato do Ítalo, ele veio por empréstimo do Volta Redonda, a gente não conta com ele para esse jogo. Não tem dívida nenhuma com nenhum atleta do clube, nenhum profissional, nenhum funcionário. Muito bom dia para você, Jogo Aberto Paraná na área, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de falar de Papão, o Paysandu que vai pegar o Guaporé fora de casa. Segundo jogo aí da Copa Norte, um Papão completamente diferente do que você, torcedor bicolor, tá acostumado. E esse Guaporé, que time é esse que os bicolores vão enfrentar? Vamos falar de tudo isso e também dessa Copa Norte, porque, parceiro, o Águia de Marabá, o azulão tá assim, ó, voando na competição. São 2 jogos e 2 vitórias e a gente vai mostrar essa vitória do time marabaense pra cima do Amazonas, 2-0 ontem. E o Clube do Remo, hein? Tá devendo alguém? Como é que tá a situação do CT? Assunto nosso aqui pro Jogo Aberto Pará, que vai ser na saideira dela. Liane Coelho, mais uma vez, de novo, novamente. Férias. Lá vem tu com a tua inveja. Bom dia pra você, Danilo Pires. E você aí de casa? Saulo Zaire, o programa em junho completa 1 ano. Ela já vai para 45 dias de férias. Me explica isso. Alguns estão em ritmo de feriado e outros, mais uma vez, para variar um pouquinho, contando as horas para mais um período de férias. É a vida como ela é, Danilo. Exatamente. Alô, RH, explica isso pra gente aí. Ei, olha a brincadeira, pelo amor de Deus. Meu amigo, ninguém Abraço, tá entendendo RH. nada. Beijo, RH. Pois é. Alô, torcedor bicolor, torcedor azulino, alô, torcedor do Águia de Marabá também, vem participar com a gente aqui no Jogo Aberto Pará. Manda o teu recado através do nosso WhatsApp que já está na tela. 984017422, 984017422. Qual é a tua aposta para o jogo de hoje do Papão? E você, azulino, quinta-feira tem o Santos, hein? Manda o teu recado aqui pra gente que a gente vai ler com o maior prazer. E a gente começa o nosso programa de hoje falando justamente do Paysandu, que joga mais tarde contra o Guaporé. E quem conversou com a gente sobre isso foi o Júnior Rocha, explicando essa situação de um time alternativo para hoje à noite. Coloca na tela. Uma grande oportunidade da gente dar oportunidade para quem não teve ainda e está merecendo, né? Não é nem questão de ver e avaliar, porque a gente tem visto no dia a dia, tem avaliado eles no dia a dia, mas tem jogadores que não tiveram ainda sua oportunidade ou tiveram pouca oportunidade. Caso do Arthur, né, 7º Arthur, caso do Ângelo, caso do Clivert, são todos atletas que merecem essa oportunidade. Olha, Júnior Rocha teve aí 26 segundos de fala. Nesses 26 segundos de fala, ele falou 5 vezes a palavra oportunidade. Como a gente gosta de números aqui para analisar, Saulo Zaire, foi uma oportunidade a cada 5 segundos. Aí com cálculo basicamente. Já complica, né? Mas olha só, de fato. Mas é um jogo oportuno, né? É um jogo oportuno, de oportunidade para essa molecada. E aí, pra gente conversar, pra gente debater, eu já vou colocar na tela aí a possível escalação do Paysandu, Saulo e Liane, pra gente entender se realmente é uma grande oportunidade aí para esses bicolores. Olha aí, no gol, Jean Drosny, na lateral direita, Capixaba. Aí a zaga fechando ali com Lucão e Bruno Bispo, que deve estrear pelo Papão hoje à noite, tendo também o Cauã Dias na lateral esquerda. Meio de campo com Henrico, Brian e o Salomone fazendo a função do Marcinho. Ataque no lado direito, Thalisson. Do lado esquerdo, Lucas Cardoso também estreando pelo Papão. E possibilidade de Miguel Ângelo, tendo ainda o Danilo Peu. Mas por que a gente colocou Miguel Ângelo? O próprio treinador falou o nome dele na entrevista. E aí, Saulo e Liane, se a gente for analisar esses 11 aí, se a gente acertar, né? São 7 jogadores oriundos da base, tendo ainda o Henrico, que foi da base do Paysandu, foi para Tuna, voltou, então a gente faria 8 jogadores. É uma noite de oportunidade? Sem sombra de dúvidas. Oportunidades e não são jogadores desconhecidos.
né? Com exceção de quem vai fazer a estreia, que é o Lucas Cardoso e o Bruno Bispo, os demais a gente já viu atuar. Tanto que, inclusive, ali no meio, eu nem acho que seja o Salomone para fazer essa função ali mais próximo do ataque. Talvez seja para o Henrico, talvez seja para o Brian, mas basicamente jogadores que a gente já conhece, já viu jogar, né? Miguel Ângelo já foi tema de debate ali entre Saulo Zaire e eu por conta do posicionamento, mas imagino que seja desta forma que o time se comporta. Estou curioso aí sobre o ritmo de jogo do Jean Drosne, se o Matheus Capixaba vai começar bem do jeito que terminou diante da Portuguesa. O Cauã Dias é um jogador interessante ali, pelo menos para compor o elenco. Lucão vai terminar a partida, está faltando o quê para ele deixar de sentir cãibras? E o Bruno Bispo pode ser um jogador diferente do que foi para cima no Clube do Remo há 2 anos? Henrique e Brian Macapá, 2 volantes ali, o Salomão... Já jogaram repá, inclusive. Sim, o primeiro repá eles estiveram, né? Exato. E o Brian Macapá fez uma das jogadas mais bonitas do Parazão 2026. O Salomone... O lance que ele foi expulso? Sim. O Salomone pode fechar um tripé, Eliane, para defender e se projetar como um meia. Se vai ter condicionamento físico é uma outra história. Miguel Ângelo, na minha opinião, é um meia atacante que sai do lado para o centro, não o contrário. Não sei se joga bem na direita ou na esquerda. O Thalisson é um jogador interessante, canhoto, pelo lado direito. E o centroavante, Danilo, me ajuda aí? É o Miguel Ângelo. Não. O Lucas Cardoso que está aberto no lado esquerdo. É o Lucas Cardoso que joga também ali pela esquerda, joga por dentro, pode ser até um camisa 10 por trás do centroavante. É o Paysandu que vai ser ofensivo, pelo menos no papel, vai ter muita mobilidade do meio para frente e tomara que tenha uma recomposição satisfatória para mostrar equilíbrio, jogar nos erros do Guaporé e, se possível, trazer mais uma vitória na Copa Verde. Baseada nessa escalação que a gente está na tela, que pode ter uma alteração ou outra, como eu falei, Danilo Peu entrando aí nesse time, tem o próprio Libonati, que viajou também. Algum desses jogadores aí, desses 11, ou alguns, tem condições de, numa partida como hoje, colocar ali uma pulga atrás da orelha para o jogo do final de semana já contra o Volta Redonda? Algum desses caras pode ter uma atuação em que o Júnior Rocha fale, esse aqui eu acho que dá para ser titular, inclusive. Lembrando que a gente vai já falar daqui a pouco, o Ítalo não joga contra o Volta Redonda. Acredito que o Bruno Bispo, principalmente por conta da carência nessa posição específica, né? Já falei em outros momentos que, para mim, o Yarley precisa amadurecer um pouco mais, sim, consequência de jogo, mas com jogos importantes que vêm pela frente. Acredito que se hoje o Bruno Bispo faz uma partida segura, inteligente, conhecendo o modelo de jogo e com responsabilidade, acredito que ele pode sim ocupar essa posição aí pelo lado esquerdo já na próxima partida. No momento, o Paysandu está formado, né, para jogar contra o Volta Redonda. Sim. A única vaga é a do Ítalo Carvalho, que vai ser pauta posteriormente, oportunamente aqui no nosso jogo aberto. Mas assim, todos os jogadores aí, Danilo, levando em consideração que são 19 partidas, 25, né, para você subir de divisão, todos têm condição aí de criar um problema positivo para o Júnior Rocha. O Bruno Bispo, se não veio para ser titular, vai ser um reserva imediato. Quintana também está buscando uma consolidação, mas o Paysandu ele tem um grupo homogêneo, sem grandes estrelas. O Marcinho é o principal jogador, depois o Ítalo Carvalho e a partir daí tudo é uma concorrência muito saudável para o Júnior Rocha. Falando novamente nesse Ítalo Carvalho, vamos ouvir o Júnior Rocha, né, comentando justamente sobre esse desfalque que o Paysandu vai ter aí no próximo final de semana, na estreia da Série C, diante do Volta Redonda. Coloca na tela. Tem uma cláusula no contrato do Ítalo, ele veio por empréstimo do Volta Redonda, a gente não conta com ele para esse jogo, a não ser que o clube o compre, né? Então, assim, é um valor significativo hoje, visto as condições financeiras do clube, né? A gente vai contar com ele nas outras 18 rodadas, mas uma a gente não vai poder contar, que é essa do jogo da estreia contra o Volta Redonda. Ele explicou aí que o Paysandu precisaria comprar o Ítalo, R$500 mil, coisa que hoje, para a realidade do Paysandu, não dá para a gente imaginar. Enfim, já está descartado, não adianta a gente ficar fazendo aqui, teorizando se vale a pena, se não vale a pena utilizar esse dinheiro, porque o Paysandu não tem esse dinheiro. O ponto é, o Ítalo, ele não tem hoje um reserva imediato, tanto que a gente está falando sobre a característica do Miguel Ângelo, que nem é um jogador de grande porte físico. Tem o Danilo Peu, que veio para fazer também essa função,
Mas vocês encontram alguma alternativa? Por exemplo, a gente debateu um Remo jogando Série A com um falso 9, por exemplo. Lucas Cardoso é um cara que joga de meia, joga de ponta, tem mobilidade. Qual seria aí o caminho que vocês dariam para o Júnior Rocha caso eles pedissem a valiosa ajuda de vocês e a análise também nessa possibilidade? Você tem a opção do falso 9, você tem a opção de povoar um pouco mais o meio de campo e ter 2 atacantes lá na frente, né? É lógico que o Ítalo é um jogador que é uma ausência sentida, coletivo né? e individualmente falando, mas existem algumas possibilidades. Infelizmente, ainda não tem um reserva imediato que a gente consiga cravar, ou que seja uma sombra para o Ítalo, não existe hoje no time. Teoricamente nem vai ter, pelo que a diretoria falou, não é uma prioridade. O Juninho talvez seja. O Juninho, né? boa Mas, lembrança. enfim, o quanto está entrosado e apto para atuar, mas se estiver, beleza, se não, consigo pensar num Paysandu com falso 9, consigo pensar no Paysandu abrindo mão de ter um atacante jogando centralizado, Quem tendo seria 2 o falso atacantes. 9, Eliane? Tem que ver como o Miguel Ângelo vai se comportar no jogo hoje, né? Lucas Cardoso, tem o Lucas talvez. Cardoso também, de como vai estar. Eu acho que isso são os sis. Mas falando de uma maneira mais exata, eu não veria um Paysandu com problema, povoando o meio de campo e deixando 2 atacantes lá na frente. Seria essa a tua alternativa também, Saulo? Também, né? Tem que ver se isso está sendo testado pelo Júnior Rocha, que trabalha muito com esse modelo do Paysandu. Eu vejo um 4-1-4-1 variando para um 4-3-3, com as devidas modificações ali, com e sem bola, mas é uma questão de você viajar para empatar, para dar a bola para o adversário, ou o Paysandu vai querer se impor lá no Raulino Oliveira? É uma boa questão, o Ítalo vai fazer falta, se o Paysandu vai vencer o jogo é uma outra história, mas ele é uma referência do setor ofensivo, por dentro, saindo da direita, entrando em diagonal, segurando a bola para a chegada dos caras mais recuados, inclusive dos próprios laterais. Eu vejo hoje o Lucas Cardoso e o Juninho brigando diretamente por essa vaga, se o Júnior Rocha for manter o modelo. Agora, como a Eliane disse, nada impede que o Paysandu ponha o Marcinho ali perto da área, centralizado, e atue com 2 atacantes mais velozes e tire aquela referência dos defensores adversários. Lucas Cardoso, inclusive, é o jogador que hoje é o cara que eu vou olhar mais, com mais curiosidade, tá? Porque foi uma peça importante no acesso do Náutico, mas essa situação de 5 meses sem atuar, eu acho que faz com que a gente fique ali naquela da dúvida, né? Até para esse jogo contra o Volta Redonda mesmo, para essa possibilidade. Voltando a falar de Copa Norte, a gente vai falar agora do adversário do Paysandu, Guaporé. Afinal de contas, que time é esse? Vamos colocar na tela algumas imagens, até porque no final de semana, o Guaporé foi campeão rondoniense, empatando em 0-0 contra o Rondoniense. No jogo de ida, venceu por 1-0, por isso que esse empate garantiu aí o título ao time laranja aí. O que tem que ficar de olho nesse Guaporé aí, Eliane e Saulo, para que o Guaporé não vire uma zebra para cima do Papão? Olha, o que me preocupa não é essa escalação do Paysandu, não tendo os principais nomes, porque como falamos, tem jogadores, os jogadores, na verdade, no contexto geral, a gente já conhece como atua. O que me chama a atenção é que, pegando os últimos jogos do Guaporé, os 6 últimos gols marcados, 5 nasceram de jogadas de bola parada, sendo um deles de pênalti. E eu tenho sentido o Paysandu sofrendo muito em defender as bolas paradas, né? Isso entra também a estatura da dupla de zaga, porque não vai ter o Castro, que é um jogador alto. Então, se eu pudesse ligar agora um sinal de alerta, seria nas jogadas de bolas paradas do Guaporé, e que o Paysandu, eu sinto que ainda não conseguiu captar muito bem, coletivamente falando. E sabe quem é um dos batedores lá, Saulo, dessa bola parada? Um tal de Marlon. No último jogo ele não foi utilizado, né, mas ele vem sendo um zagueiro titular desse time do Guaporé. O Marlon que eu tô falando é o Marlon Egema, Estuna. Tem ainda Léo Rosa, né? Tem o Watchmen, que a gente já jogou, os times paraenses já jogaram com ele, contra ele várias vezes. Gabriel Cassimiro, Egemo. E jogando de atacante, Saulo. Mais de ponta. Mais como um segundo atacante do que propriamente na área, né? E tem um atacante chamado Mano, que tem 9 gols marcados. Eu acho que assim, talvez uma projeção interessante da gente fazer, analisando melhores momentos, claro, o jogo da Copa do Brasil, que o Juventude dá uma chinelada de 5-0 nesse Guaporé, né? E aí o Juventude é um Juventude que passa sufoco com a Tuna em casa, por exemplo. Agora a gente sabe que na hora do campo, né, essas contas aí, os prés mudam muito, né? E se a gente for puxar uma semana, Liane, amigos e amigas, o Paysandu levou
1-0 da equipe do Gás nessa jogada aérea, que poderia ser morta na ponta. O jogador do time roraimense sobe entre os dois zagueiros, o Gabriel Mesquita meio que pega um susto, e logo depois disso, não sei se o Paysandu já tinha empatado. Não, estava 1-0 ainda. O Guaporé chega nessa mesma jogada e o Gabriel Gás. Mesquita faz o Gás, né? Isso. O Gás chega nessa mesma jogada e o Gabriel Mesquita faz um milagre. Ou seja, é um ponto a ser estudado e trabalhado pelo Paysandu. Não é só a jogada aérea, é você às vezes matar a construção inicial do adversário lá na defesa dele, ou então dobrar as pontas, né? Com a volta aí dos seus extremos, pontas, ringers, né? Ou coisa parecida, você ter a proteção ali aos laterais para essa bola não sobrevoar toda a sua área. Até porque o Gabriel Mesquita é um bom goleiro, mas ele sabe sair bem na pequena área. Quando vai para a grande área, assim como 90% dos arqueiros brasileiros, ele tem alguma dificuldade. E esses detalhes podem fazer uma diferença para o Paysandu. Tomara que isso tenha sido trabalhado e o Paysandu não passe esse sufoco hoje lá no interior de Rondônia. Eu estou errado ou hoje é o primeiro jogo do Paysandu na temporada sem o Castro? E eu faço essa pergunta porque, para mim, o Castro é um desses esteios do Paysandu na Ele temporada. que ganha na bola Castro, aérea. Edilson e Ítalo. Ele é Primeiro jogo sem fundamental eles, né? nessa defensiva da bola aérea. E como eu falei, fica o sinal de alerta aí na partida contra o Guaporé. Assim como em outros jogos do Paysandu, que eu vi jogador ali entrando no decorrer da partida e querendo driblar lá na frente. Então, tomar esse cuidado também, ter o trabalho coletivo como foco. Falando nesse aspecto coletivo, quais são os problemas que esse Paysandu pode enfrentar? Porque, assim, uma coisa é esse time se conhecer em treinamento. Outra coisa é esse time que vai a campo hoje estar no ambiente competitivo de uma partida oficial. O que vocês enxergam que o torcedor do Paysandu pode ter algum tipo de problema hoje à noite com esse time completamente novo, né? Um time mesclado. O Júnior Rocha falou ontem em coletiva sobre essa questão aí de utilizar muitos atletas da base, e ele sempre viu, desde a pré-temporada, Liane, que o atleta A, B ou C da base, ele tinha condição de fazer no jogo o que ele faz no treino. A única diferença era a pressão extrema, às vezes na Curuzu, no Mangueirão, num Clássico Repá, num jogo de Copa do Brasil. Ou seja, se o Paysandu está treinando bem, o Júnior Rocha confia nesses caras e a partida de hoje é fora de casa, teoricamente sem essa pressão, sem esse fogo amigo, a tendência é que o Papão tenha um desempenho consistente. Se isso vai acontecer, é uma outra história. Agora, eu, se fosse jogador do Paysandu e estivesse fazendo a minha estreia hoje, no time titular, por exemplo, eu me prepararia para um cenário hostil, para enfrentar a laranja mecânica da Copa de 74, a histórica Holanda aí, que sempre deu trabalho para o futebol brasileiro. Esse negócio de menosprezar treinamento e jogo oficial, isso é muito perigoso, principalmente numa Copa Norte, onde você chega como favorito e às vezes é surpreendido por um adversário, ainda mais quando ele vem de primeiro título estadual. Eu falei do Marlon. O Marlon é um zagueiro de 40 anos, né? Já continua em atividade. Aí, sem menosprezar ninguém, tá? Mas ele vai pegar jogadores ali de 18, 19, ele tem idade para ser pai. A gente sabe que aquela conversinha ali em campo, muitas vezes, afeta o jogador, né? Que os jogadores do Paysandu estejam preparados emocionalmente para isso também, porque a gente sabe que se for para uma situação dessa de ir para trocação nesse sentido, isso pode acabar vir a ser um problema para o Paysandu, e a molecada vai ter que ter ali muita maturidade para encarar esse jogo, até porque para o Guaporé eu acredito que o empate seria um bom resultado hoje, né? Assim como, quem sabe, sair atrás do placar, como foi contra o Exato. Gás, saber administrar, manter o trabalho coletivo em campo, né? Foco muito nisso e vejo muito o Júnior Rocha falando sobre isso, para que não se abata emocionalmente e comece o desespero pelo resultado. É isso. Ó, vamos falar agora do Clube do Remo, isso porque o executivo do Leão ontem deu coletiva, o Luiz Wagner. Ele falou de vários pontos, teve um específico que chamou a atenção e que a gente vai trazer agora, sobre a questão do atacante Carlinhos. Houve uma possibilidade de negociação com ele, mas disseram que ele não foi por conta de uma dívida do clube com o jogador Carlinhos. O Luiz Wagner, ele esclareceu o assunto. Coloca na tela. Não tem dívida nenhuma com nenhum atleta do clube, nenhum profissional, nenhum funcionário. O Carlinhos teve uma procura de um clube, a gente chegou a conversar com o Flamengo também, que é o dono, né, dos direitos do atleta, que deu o sinal positivo, mas por uma falta de tempo, do entendimento do staff do jogador, acabou não se concretizando. O Carlinhos iria para o Cuiabá
para jogar a Série B, né? E assim como o Carlinhos, outros jogadores estão aí nessa trava, né, vamos dizer assim, para se relocar no mercado, sendo que agora a janela fechou, não é isso? O jogador que tiver contrato vai ter que esperar a próxima janela. E o executivo azulino, ele falou que hoje o elenco do Remo ele tem 40 jogadores, sendo que desses 40 são 5 goleiros, e um deles é o João Lucas, que acabou que teve a lesão no joelho, uma lesão ligamentar, então são 34 jogadores de linha. E ele fala sobre a questão do calendário, Copa Norte, Campeonato Brasileiro. De todo modo, tem jogador que está encerrando o contrato. Tem um Cantígio, tem um Panagiotis, né? Mas como é que vocês enxergam esse momento de um Remo que, legal, não está devendo ninguém, mas com a folha inchada, você deixa de fazer investimentos também. O Tonhão falou isso na Rádio Clube do Pará com o Cacheado, né? Os jogadores não querem ir, estão recebendo em dia, adaptados a Belém, né? Então tudo bem, tudo tranquilo, time uma Série A. O executivo falou também sobre a negociação para você encerrar um contrato. Você precisa da boa vontade das duas partes para que ninguém saia perdendo, e nem sempre é assim que funciona. E agora me chama a atenção que no último jogo, Saulo, por exemplo, quando o clube do Remo perde o Marlon sai de campo, não tem um zagueiro de ofício para atuar na posição dele. Destro. Então você tem o Thalisson não estava relacionado, né? Tá machucado. Pois Thalisson está machucado, né? Então tu tens o elenco inchado, mas que ao mesmo tempo, quando tu precisa pontualmente de alguma posição, tu não tens. Agora, Saulo, sobre o caso do Carlinhos... Inclusive, Marlon e Thalisson estão fora do jogo contra o Santos. O Marlon pelo terceiro cartão amarelo. E aí que entra o ponto, né? E machucaram também. E teve o Klaus que foi, né, liberado para ir para o Operário. E aí que entra essa questão do questionamento do planejamento. Ou tem algum garoto na base ali que pode suprir. Aliás, tem uma reportagem muito bacana no DOL, que publicaram agora pela manhã, nosso parceiro Lucas, que o Remo é o time da Série A que menos utilizou jogadores da categoria de base no ano, tá? Vale a pena você ir lá dar uma conferida. Agora, Saulo, especificamente sobre o caso do Carlinhos, que foi o tema aí da pergunta. Tu acha que o Carlinhos pode, de repente, ter uma sobrevida, ter atuações interessantes, ser uma opção, apesar de eu não ver essa vontade nele, tá? A Liane já me olhou aqui... Uma olhada meio torta. Com cara de poucos amigos, né? Mas olha, Danilo, independentemente do Carlinhos ou de qualquer outro jogador, depende muito do atleta e da comissão técnica. É uma negociação ali no dia a dia do treinamento. Eu estou precisando de um centroavante, eu quero um cara com a característica do Carlinhos, como você está falando há muito tempo e a gente gosta de falar antes aqui no Jogo Aberto. Ele quer ser... E chegaram 2, né, para a função. Ele quer ser centroavante, ele quer ajudar como um 10, tal qual aconteceu naquela partida primeira contra o Águia de Marabá ali, naquele 3-0 em que o Remo jogou bem com aquele golaço do Nico Ferreira, inclusive com a placa 13. É uma questão de o Léo Condé enxergar alguma coisa de bom no Carlinhos e o próprio jogador se dedicar, fazer o algo a mais para chamar a atenção da comissão técnica. Agora, Carlinhos tem qualidade, na minha opinião, poderia ajudar muito o Cuiabá, um reserva talvez interessante na Série A, agora... fez um gol, deu uma assistência naquele jogo contra o Cametá e a gente não consegue defender o Carlinhos aqui, infelizmente ou felizmente. Na Série A, Saulo? O cara que jogou em Flamengo... Eu acho que tu tá falando isso baseado no potencial que ele tem para colocar. Qualidade técnica. Agora, se ele vai potencializar a qualidade técnica dele, não é um problema meu. Se ele está descompromissado com a causa Clube do Remo, se ele está escorado no contrato que foi feito pelo ex-executivo, que fez questão de trazê-lo, isso é uma outra história. Agora, o Carlinhos já mostrou que tem futebol para ajudar um time de Série A ajudar, sendo talvez um bom reserva, ou então chegar numa Série B, como seria o caso do Cuiabá, e fazer uns golzinhos ali, dar uma assistência. Eu não jogaria fora, não, totalmente. Agora, quanto esse cara custa para o Remo e quem vai pagar essa conta? O problema é que parece que a situação está muito cômoda, de fato. O Tonhão não citou o nome dele, mas quando o Tonhão fala, tem gente que está acomodada, que está ganhando bem, então, cara, na hora eu vejo o desenho do Carlinhos na frente. E assim, tu falaste do Carlinhos, compromisso com a causa Clube do Remo. Você vai ver os comentários da imprensa e dos torcedores do Vitória, a opinião deles sobre a passagem do Carlinhos lá em Salvador é a mesma. E você vê o cara em campo, o Carlinhos parece que na hora que ele vai passar a terceira marcha, ele enguiça o carro. Tu tá entendendo? E aí tu falaste que ele fez um gol, não foi? Em compensação, tem mais trocentos gols perdidos e você vê nele uma cara de quem não tá nem aí. E aí eu tô falando aqui uma percepção de fora que eu posso estar completamente errado, mas, cara,
Não foi falado muito sobre a postura do Vinícius Júnior pós-derrota do Brasil para a França? Que ele estava ali sorrindo. Parceiro, para a gente do ambiente externo, a gente julga o que a gente vê. Se isso não está acontecendo no ambiente interno, então mostre diferente para a gente da imprensa, mostre diferente para o torcedor. É um tema complexo, sabe por quê, Danilo? Demais. O Aleph Manga estava encostado no Avaí. Quando foi anunciado pelo Remo, porrada. O tribunal da rede social não queria que ele viesse. A mesma coisa aconteceu com o Mas Carlinhos. aí que tá, o Manga ele mostra pra gente. Um está mostrando, o outro Perfeito. não está. A gente não sabe como serão os futuros aí do Aleph e do Carlinhos. Assim, para resumir, para a Liane dar com esse microfone na minha cabeça, o Carlinhos é mais jogador tecnicamente que o João Pedro, por exemplo. Mas não potencializa, não se ajuda. Aí eu sou obrigado a concordar. Tecnicamente? Tecnicamente, muito acima. Por tudo que a gente já viu? Não é o mundo do imaginário do Por que tudo poderia... que a gente já viu no Remo ou no geral? Não no mundo imaginário do que poderia entregar. Eu sou fã do Carlinhos, Liane, pronto. Não, olha só, eu vou defender o Saulo. O Carlinhos, em determinado ainda momento... não entendeu, ela está em ritmo de olha férias. só. Gente, eu tô falando não tô falando do mundo ideal, do que poderia entregar, é do que a gente já viu no campo. Mas ouve o que eu vou falar, ouve o que eu vou falar. O Carlinhos, em determinado momento, no Nova Iguaçu, ele mostrou futebol para chamar a atenção do Flamengo e o Flamengo fazer um contrato com ele. E o Carlinhos barrou o Gabigol. O João Pedro nunca teve uma atuação para que um time do porte do Flamengo olhe para ele e aposte nele. Mas a gente está falando de currículo de atuação no Remo. Dos dois. Não, no Remo não. Porque se for de currículo, a quantidade de jogador que chega com a história de esteve no Santos em 2005 Perfeito. e chega como ex-Santos, tem um monte. Eu tô falando a bola rolando no Remo. No Remo não tem discussão. Perfeito. Aí por conta do histórico vai manter o Carlinhos? Não, perfeito. Bola por bola, o Carlinhos é mais jogador. O João Pedro tem mais serviços prestados ao Remo e os dois no meu time não jogariam uma Série A. Esse é o ponto. Agora, o Remo não consegue se desvencilhar do Carlinhos e ele pode dar a volta por cima, coisa que eu não acredito, é isso. Eu também não consigo acreditar. Também não consigo acreditar. Olha RH. A gente vai falar agora de Copa Norte novamente, isso porque o Águia de Marabá voou e voou alto lá em Manaus. Aliás, o Águia fez 2 jogos fora de casa e, meu irmão, mostrou postura de time grande. Venceu o primeiro jogo contra o Monte Roraima por 4-2. Esse Monte Roraima que o Remo empatou de 1-1. E ontem meteu 2-0 para cima do Amazonas. Vamos colocar na tela aí os gols? Eu acompanhei essa partida, o Águia fechadinho, quando teve chance foi lá e matou. Olha o golaço do Felipe Pará. Na gaveta, goleiro Axel não fez absolutamente nada, porque também não tinha o que fazer. Felipe Pará botando na gaveta. E depois, já no segundo tempo, o Alex Silva recebe uma bola ali e fecha o placar por 2-0. Cara, o Águia teve 3 chances, fez 2 gols, coisa que, por exemplo, é cobrado e exigido do Remo. Você tem chance e não mata. O Águia foi lá e matou. Águia com 100% de aproveitamento, dividindo a liderança do grupo B da Copa Norte. A gente volta para cá para o estúdio, agora para quê? Para ouvir a galera, os azulinos e bicolores. Coloca na tela a mensagem de quem dá moral pra gente. A gente, claro, dá moral para você. Liane, na tua saideira, vai lá, bora fazer alguma coisa. Bom dia, Liane. Hoje meu papão vai ganhar de 2-0. É o Sebastião de Ananindeua, no bairro Águas Brancas, confiante na vitória do Lobo. Bom dia, Danilo e convidados. A vida como ela é. Na semana, enquanto um joga contra o Santos de Neymar, o outro joga contra o Guaporé, que eu não sei nem de onde é. É de Rondônia, Nelson Júnior do Tapanã. Bom dia, Danilo, Liane e Saulo. O Remo tem que jogar como jogou contra o Bahia, mostrando como time grande. Está na hora de reagir. A torcida é o Frank lá da Pedreira. Valeu, Frank. Quem mais? Boa tarde, equipe do Jogo Aberto Pará, vai dar Paysandu 2-0, Guaporé esse placar, pode acreditar, o Samuel Luz, valeu Samuel, quem mais? Grande abraço pra vocês, mais especial pra Liane, não tire férias não, vai sair o brilho do programa, como fala hoje o goleiro Ronaldo, vai ficar só esses 2 cavalos no programa. Pra vocês. É nossa cavalaria, Saulo? Na verdade, são 2 cavalos e mais um convidado para equilibrar. E aí, o Júnior, bom dia! É muito bom assistir o melhor programa esportivo na atualidade. Homem, Pedra e Mulher Maravilha. Quinta-feira, o peixe vai ser pescado pelo Remo, ou seja, vai pegar paulada. 3-1 pro Papão. Papão, 3-1 no Leão.
Entendi, foi nada, foi o Juniesta aqui. Mas valeu pela moral aí, irmão. Wilson, bom dia, não perca o programa Jogo Aberto Pará, sou fã de vocês. Liane manda um beijo pra mim hoje, que é o aniversário. É o Wilson da Terra Firme. Vai, Liane. Beijo pro Wilson, feliz aniversário. Traz bolo. Traz bolo e convida a gente. Agora, a gente terminou nossa resenha direta com o torcedor? Não, porque a gente tem um recado do Lemos Júnior pra você. Você acompanhando o programa Jogo Aberto, as contas estão acumulando, juros aumentando e o medo de perder o carro financiado? Calma, QuiteiMeuCarro.com.br é especialista em negociação de dívidas, de financiamento com desconto de 30%, 40% e até 50%. Acesse agora QuiteiMeuCarro.com.br. Não esqueça, QuiteiMeuCarro.com.br, a solução para você pagar as parcelas do seu carro. Roda o vídeo. As parcelas do seu carro estão altas e atrasadas e você está com medo de ficar sem o carro? Calma, nós podemos te ajudar. Aqui tem meucarro.com.br. Ajuda você a negociar sua dívida para você quitar o seu carro com o banco. Acesse QuiteiMeuCarro.com.br e simule sua redução. Existe um Pará que cresce. Existe um Pará que transforma. Existe um Pará que produz. Na 16ª edição, o Anuário do Pará apresenta um retrato completo do desenvolvimento do nosso estado. Reportagens exclusivas, análises estratégicas e dados que revelam a força da economia paraense. Um mergulho nos setores que movem o Pará. O Pará que produz revela números, tendências, investimentos e histórias que constroem o presente e projetam o futuro. Informação que gera desenvolvimento. Mais que uma publicação, um documento estratégico, um orgulho para quem acredita no potencial do nosso estado. Anuário do Pará. 16 anos registrando o crescimento de um estado que não para. Oferecimento Alubar. Nossa natureza é transformar. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Claro, você merece o novo. HSM. Qualidade e atendimento humanizado num só lugar. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. Sistema das Federações das Indústrias do Estado do Pará. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos. Prefeitura de Barcarena. Trabalho que une o nosso povo. Rádio News. 21 anos. A tecnologia que protege você. Realização Diário do Pará. Já estamos de volta só pra gente se despedir aqui no nosso Jogo Aberto Pará. Valeu, Saulo Zé e Liane, boas férias de novo, novamente, outra vez. E agora, vamos falar com eles. Cadê? Coloca na tela aqui a Genô Santos e também Natália Lago. Já estão aí para comandar o nosso Bora Ser... Hoje em dupla. Hoje tem entrevista mais do que especial no programa, hein? Também, estamos aguardando e a gente vai trazer para você de casa que nos acompanha logo mais. Danilo, obrigado aí, viu? Bom trabalho. Amanhã vocês estarão